Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor por este dia, por esta oportunidade de estarmos aqui na casa de Deus para louvar o nome do Senhor. Meus irmãos, antes de passar a palavra ao pastor Del, que eu já vou chamar aqui, se nós, pode vir, meu irmão, se nós, como diz essa música, falássemos mais aleluia, né, no nosso coração, porque pensar coisa ruim, falar coisa ruim, falar da vida alheia, ia ser muito diferente, não é verdade? Então, que a gente pratique isso nesta semana. A palavra só sai porque ela já está dentro do nosso coração. O nosso coração tenha gratidão, tenha aleluia, significa glórias a Deus, glória ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nós possamos ter um coração de adoradores na presença do Senhor. Vou orar pelo meu amigo aqui, tá? Vê que ele é estiloso, ele tem a barba. Eu estou desafiando alguns irmãos da igreja a ter uma barba dessa, né? Já desafiei na vigília. Quem tem ouvidos, ouça o que eu estou falando. Seja bem-vindo, Deus abençoe, use o irmão. Nós vamos orar por aquilo que o Senhor já deu, já repartiu com o seu servo. Ele reparta conosco hoje e alimente a igreja mediante a graça do Espírito. Pai, obrigado pela vida do Theo. O Senhor chamou desde o ventre, Pai, da sua mãe e comissionou ele para pregar a tua palavra, cuidar de vidas e edificar como o Senhor Jesus Cristo fez, ele segue o teu caminho. Então usa agora na ministração da tua palavra para que o Senhor encontre corações desejosos e terra fértil para que produza a 30, a 60 e a 100 por um, segundo a tua vontade. Nós oramos pelo teu servo, em nome de Jesus. Amém. Esse desafio foi lançado a ele, né? Eu disse, se tu queres que os outros façam, seja tu o primeiro a fazer, né? Tira essa barba e deixa isso aqui, né? Tá vendo? Vocês seguem um pastor que não é calvinista, mas eu sou, né? Tá vendo aqui, né? Brincadeiras à parte, amados. Sempre uma alegria, é sempre uma honra poder falar da palavra de Deus. Mas eu quero que os irmãos entendam que é sempre um ato de humilhação. Porque não tem como falar de Deus e não nos colocarmos no nosso devido lugar. Por isso, falar de Deus e falar da sua palavra é, antes de tudo, um ato de humilhação. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus para que a palavra dele, uma vez ministrada, não seja a nossa palavra, mas a palavra dele fluindo pelos nossos lábios. Então eu quero pedir graça a Deus, permissão aos irmãos. E o meu pedido é que vocês mantenham os vossos ouvidos atentos à palavra que irá ser falada nessa noite, porque ela falou profundamente comigo. Antes de falar com vocês, ela me esmiuçou, como disse o Matias, eu fui passado pela moinha. Esses últimos dias eu tenho sido passado pela moinha. Eu tenho sido passado pela moinha pela palavra de Deus. Isso tem, ao mesmo tempo, trazido profunda tristeza e muita alegria. Profunda tristeza porque eu reconheço a vida que eu tenho, a vida que eu levo. Eu reconheço quem eu sou. E eu deslumbro aquilo que eu preciso ser em Cristo. Então, ao mesmo tempo que me deixa profundamente triste, me deixa também profundamente alegre. Eu quero trazer um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro do Gênesis. Embora eu tenha por hábito trazer mensagens expositivas, eu quero pedir permissão aos irmãos para que algo diferente aconteça hoje. Amém?
Então, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês no capítulo 17 de Gênesis, no capítulo 1. E nós vamos usar apenas a parte B desse versículo. Nós vamos ver, a partir do capítulo 13, 14, 15, 16, 17, Deus chamando Abraão. E começa então uma caminhada de Abraão andando com Deus. Mas no capítulo 17, no versículo 1, Deus cobra de Abraão algo mais. Deus requer de Abraão e estabelece para Abraão algo muito mais superior daquela vida superficial, embora tendo sido intensa, que Abraão tinha com Deus. E no capítulo 17, versículo 1, Deus vai dizer assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhes o Senhor e disse-lhes: eu sou o Senhor teu Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Queridos, como já falamos, Abraão começou a sua caminhada com Deus lá no capítulo 14, e o texto vai dizer que ele tinha 65 anos. 65 anos era a idade de Abraão, quando ele é chamado por Deus e quando ele começa a sua trajetória com Deus. E agora, quando ele tinha 99 anos, 34 anos depois, Deus então chega para Abraão e reclama de Abraão uma vida mais intensa com ele. É interessante que o chamado de Deus para a nossa vida não é viver uma vida, como foi dito ontem aqui no encontro de casais, em uma fala muito bem colocada, uma vida mediana. Nós não fomos chamados por Deus para vivermos uma vida medíocre. O que é uma vida medíocre? Uma vida mediana. Uma vida mais ou menos. Deus requer de nós uma vida muito mais intensa com Ele. Uma vida mais presente com Ele. Quando nós olhamos os capítulos anteriores do Gênesis, nós vamos encontrar no capítulo 5 a vida de Enoque. Enoque, um homem que só se fala dele, da sua genealogia, dos seus ascendentes e do seu descendente. Mas quando chega em Enoque, uma fala nos surpreende. O texto vai nos dizer assim: e Enoque andou com Deus. O convite de Deus para nós hoje como igreja é que saiamos da mediocridade, e essa palavra para mim é difícil, mediocridade, e passemos para o que é mais intenso, para o que é perfeito. Enoque andou com Deus num tempo muito difícil. Enoque foi a sexta, sétima geração, se eu não me engano, de Adão. Num tempo em que ninguém buscava a Deus. Num tempo em que, no capítulo anterior, vemos Deus agora tratando na destruição da humanidade, porque aquele povo não buscava a Deus. Foi nesse tempo que Enoque andou com Deus. Foi nesse tempo que Noé andou com Deus. E é interessante que no capítulo 5, a palavra de Deus menciona que Enoque andou com Deus e por isso já não era mais, porque Deus o tinha tomado para si, mas no capítulo 6, e eu gostaria de ler com os irmãos,
capítulo 6 de Gênesis. Diz assim: capítulo 5 ainda, no capítulo 5, no versículo 30. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maleque foram 767 anos e morreu. Então Noé, na idade de 500 anos, gerou a Sem, Caim e Jafé. Como se fossem multiplicados os homens da terra, nasceram filhos. Vendo os filhos de Deus, os filhos, só um pouquinho aqui, todos os dias de Meleque foram 969 anos e morreu. Eu estou aqui tentando encontrar o texto que eu estou procurando. Só um minuto. Eu disse para o pastor um dia que eu não tenho o hábito de usar a anotação, mas eu anotei. Como eu não tenho o costume de usar, eu não estou olhando para aquilo que eu anotei. Mas é interessante, porque eu anotei. Vamos lá. Capítulo 6, versículo 9. Quando a gente vai para as anotações, a gente encontra, né, pastor? Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus condescendentes, contemporâneos. Noé andava com Deus. É interessante que lá em Enoque, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e foi tomado para si. Agora, em Noé, Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E Noé andava com Deus num tempo muito difícil, num tempo muito parecido com o tempo em que nós vivemos hoje. Mas Noé, ele andou com Deus, era um homem justo, um homem íntegro, um homem que buscava se firmar em Deus e na sua palavra. Pastor, como posso hoje, nos dias de hoje, viver uma vida andando com Deus? É possível, nos dias em que nós vivemos, viver uma vida totalmente pautada em Deus, na sua palavra, na unidade com Deus? É possível? A resposta é sim, é perfeitamente possível. Nós fomos chamados por Deus como igreja para andarmos com Ele. O grande problema é que hoje, como já foi dito, nós vivemos na mediocridade e vivemos muito mais, infelizmente, o religiosismo do que a vida real com Deus. Nós acabamos de cantar, então vou levantar minhas mãos e louvar, porque tudo que tenho é um aleluia. Tudo que eu tenho é um aleluia. E a grande verdade é que, na maioria das vezes, nem isso nós temos. Nós nos tornamos um povo que vive de regras, de conceitos, de princípios baseado no religiosismo e não na palavra de Deus. Nós conhecemos a palavra de Deus, temos informação da palavra de Deus, mas muitas vezes nós não temos a nossa vida guiada pela palavra de Deus. A grande verdade, queridos, é que nós precisamos melhorar muito.
O chamado de Deus para a Igreja Batista permanecer hoje é: anda na minha presença e ser perfeito. Os problemas que acontecem nas igrejas, os problemas que vão surgindo dentro da igreja, as divisões, as falácias, aquilo que prejudica a vida uns dos outros, se dá exatamente pela ausência de viver na presença de Deus. Portanto, o convite de Deus para mim, para ti hoje, para nós, é: anda na minha presença e ser perfeito. A pergunta é: o que eu devo fazer para andar na presença de Deus? Quais os caminhos que eu devo seguir? Quais os direcionamentos que eu devo ter para andar na presença de Deus? Eu quero nessa noite aqui citar alguns que são tão conhecidos de nós, mas que são poucos vividos. Eu quero citar que um dos princípios de andar na presença de Deus como igreja do Senhor que somos é começarmos a andar pelos corredores da palavra de Deus. É começarmos a mergulhar mais profundo na palavra de Deus. Andar na presença de Deus é conhecer a Deus como Ele é. É conhecer a Deus e continuar conhecendo a Deus de forma continuada. É uma redundância, mas é uma verdade. Precisamos andar com Deus. Não tem como. Mas como andar com Deus? Na meditação da sua palavra. Eu só vou andar com Deus e conhecer a Deus quando eu medito na sua palavra. Alguém já disse que para conhecer alguém tem que comer pelo menos 1 quilo de sal juntos. Mas não tem como comer sal com Deus. Mas tem como se alimentar da sua palavra. E quando eu e você, nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós vamos tendo intimidade com Ele. Nós vamos sendo gerados em perfeição com Ele. Não é sem razão que Jesus fala: examinai as Escrituras, pois rogais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Andar com Deus é, portanto, mergulhar na palavra de Deus. Busca Deus na sua palavra não como resposta dos seus problemas. Porque muitas vezes nós buscamos a Deus na sua palavra para encontrarmos resposta dos nossos problemas. Procuramos a Deus na sua palavra para formatarmos um sermão. Procuramos a Deus na sua palavra para levar palavra a outra pessoa. Mas a questão aqui não é procurar a palavra para formar um sermão ou para formar um ponto de vista, mas é procurar a Deus na sua palavra para que possamos, através da sua palavra, termos intimidade com Ele. E a pergunta é: quando foi que você já começou a buscar a Bíblia e ler a Bíblia numa busca de gerar intimidade com Deus? Quando foi que você abriu, eu e você, nós abrimos a nossa Bíblia tão somente para gerarmos intimidade com Ele, para buscarmos ter intimidade com Ele, desprovido de qualquer outra coisa a não ser a intimidade, a buscar a Deus pelas curvas da palavra de Deus, buscar a Deus nas coisas mais escondidas da sua palavra. Querida igreja, nós precisamos sair da superficialidade e buscarmos a Deus na busca da intimidade com Ele. Era isso que Deus estava falando com Abraão. Anda na minha presença
Se você buscar a mim, você vai me encontrar. Não é isso que ele diz na sua palavra? Aquele que me busca, me encontra. Como é que eu vou buscar a Deus? Na sua palavra. A palavra de Deus é aquilo que nós temos para encontrarmos com Ele. Não existe nenhum outro jeito do homem ter encontro com Deus a não ser através da sua palavra. Por que pregamos a palavra de Deus? Porque Deus resolveu salvar pela loucura da pregação. Pregar o quê? A palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós encontramos Deus e temos comunhão com Ele. Então, queridos, o convite de Deus para a nossa vida é que nós busquemos a Deus através da sua palavra. O salmista, ele tem muito isso de buscar a Deus através da sua palavra. O Salmo 119, ele fala do primeiro ao último versículo sobre isso. Sobre isso. Se você abrir o Salmo 119 e ler o Salmo 119, você vai encontrar uma profundidade grande ali do salmista se relacionando com Deus através da sua palavra. No versículo 11 ele vai dizer: eu guardei a tua palavra no meu coração. Porque guardar a palavra no coração é muito mais do que guardar a palavra como informação no entendimento. Se eu tenho apenas informação intelectual acerca de Deus, mas essa palavra não criou raiz no coração, isso não gerou intimidade. Eu posso conhecer muito acerca de alguém sem ter intimidade com ele. Sim ou não? Posso. Eu posso conhecer bastante acerca de alguém, de um ídolo qualquer, mas não conhecê-lo. Por isso, o chamado de Deus a Abraão é: anda na minha presença. Anda na minha presença. O chamado de Deus para a igreja é que nós andemos lado a lado com Ele. Andemos de mão dadas com Ele. Não é o que Ele ensina ao pai, aos filhos? Ensina o teu filho ao levantar, ao andar no caminho, ao deitar. Esse pai, chamado Deus o Todo-Poderoso, ele quer andar contigo assim. Ele quer andar contigo de tal forma que você seja o talmidim dele, seja aquele discípulo que aprenda com ele na caminhada da vida. E você vai aprender com ele na leitura da palavra. É interessante que na palavra Deus fala contigo, gera intimidade contigo, se deixa ser conhecido por você, mas existe também o outro caminho, que é o caminho da oração. Deus fala contigo através da palavra. Você fala com Deus e se comunica com Ele através da oração. Agora já não é mais um monólogo, é um diálogo de Deus com você e de você com Deus. E na caminhada com Deus, no andar com Deus, tu ouvir Deus através da palavra e Deus ouvir você através da oração, você começa a caminhar no nível da perfeição. A vida do crente, ela não é baseada em atitudes de coisas que se precisam fazer.
Muitas vezes nós nos enchemos de ativismos no que diz respeito às coisas que têm que ser feitas. E nós atribuímos aquilo a Deus e temos que atribuir. Mas nada disso vai fazer sentido para Deus se isso não for baseado na intimidade com Ele. A fala de Deus é hoje: Matias, anda na minha presença, ser perfeito. Elias, anda na minha presença, ser perfeito. Eduardo, anda na minha presença, ser perfeito. E a oração é aquilo que vai gerar dentro de nós o relacionamento de intimidade com Deus. E não tem como ter intimidade com Deus e viver numa vida imperfeita. A minha mãe dizia uma frase, eu creio que algumas mães aqui dizem aos filhos: me diga quem tu andas, eu te direi quem tu és. Me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Deus é perfeito? Há alguma imperfeição em Deus? Não. A fala de Deus é: se tu andar comigo, você vai ser. Enoque andou com Deus, foi encontrado perfeito diante de Deus. Noé andou com Deus, foi encontrado perfeito diante de Deus. Porque quando se anda com Deus, o nosso caráter é mudado. As nossas atitudes são mudadas. Quando nós andamos com Deus, o nosso jeito de pensar muda. Quando nós andamos com Deus, o nosso jeito de falar muda, o nosso jeito de agir muda. É impossível andar com Deus e não haver mudança. É impossível não andar com Deus e não caminhar rumo à perfeição. O andar com Deus leva à naturalidade de uma vida perfeita. Por isso, Jesus diz: se alguém quer andar comigo, se alguém quer seguir-me, negue-se a si mesmo. Portanto, uma caminhada com Deus é uma vida de negação do próprio ego. É uma vida de negação do próprio eu. E, amados, somos um povo de um ego elevadíssimo. Nós somos um povo de um ego extremamente elevado. Você quer saber como é que é alguém? Toque no calo dele. Você quer saber como aquela pessoa reage? Pisa no calo dele. Mas aquele que anda com Deus tem o seu ego amortecido a cada dia. Vamos olhar no Novo Testamento um homem que andou com Deus. Paulo. Paulo foi um homem que, do momento em que teve encontro com Deus, ele andou com Deus. E a fala de Paulo foi: agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O viver que agora vivo para o louvor do Senhor. Queridos, nós precisamos galgar patamares mais elevados na presença do Senhor. Nós precisamos galgar patamares mais elevados na presença de Deus. Nós precisamos ser reconhecidos pelas nossas atitudes, que vão demonstrar atitudes que manifestam Deus na minha e na sua vida. A igreja primitiva, ela foi chamada de igreja cristã exatamente porque os atos da igreja manifestavam os atos de Cristo. Como é que estão os nossos atos hoje? Como estão? Como é que têm sido as nossas orações hoje?
Você tem orado como Deus em Cristo te ensinou? Ou você tem guardado mágoa no seu coração e você tem se tornado um crente amargurado? Um crente com raiz de amargura, porque você, quando olha para o passado, você olha para o seu passado e sente tristeza, sente angústia, porque um dia, lá no passado, alguém te feriu. O Senhor está dizendo: você quer andar na minha presença, você quer andar na minha presença e ser perfeito? Negue-se a si mesmo hoje. Negue o seu ego hoje e comece a andar na minha presença. Amém, amados? Ore ao Senhor. Viva uma vida de oração. Viva uma vida na leitura da palavra. E tem um terceiro item que se faz necessário para quem anda com Deus. Uma vida de adoração. Nós cantamos agora. Foram louvores lindos, louvores maravilhosos, louvores cristocêntricos. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Deus olha para muitos de nós aqui nessa noite e diz assim: esse povo me louva de lábios, mas o seu coração está distante de mim. Porque uma vida de oração, uma vida de adoração, ela se dá naturalmente com a vida da leitura da palavra de Deus e a vida de oração. A junção dessas duas coisas é uma vida de adoração. A adoração é a comunhão de Deus para com você e a comunhão sua para com Deus na leitura da palavra e na oração, e isso gera a adoração a Deus. Porque quando Deus recebe o teu louvor, Ele conhece o teu coração e Ele sabe daquele coração brota um louvor sincero. E a Bíblia diz que o Senhor está à procura dos tais que o adorem em espírito e em verdade. Chamado de Deus para a nossa vida, então, é que nós tenhamos comunhão com Ele, que Ele tenha comunhão conosco através da sua palavra, que nós tenhamos comunhão com Ele através da oração e que Ele seja adorado por nós por uma vida de busca dEle. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você tem sentido para você adorar o Deus que você conhece. Quanto mais você conhece a Deus, mais faz sentido adorá-lo. Não foi isso que disse Jó? Eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora tenho intimidade contigo, porque os meus olhos te veem. Agora eu sei a quem eu adoro de verdade. E agora, de fato, existem razões para te adorar, porque não te conheço de ouvir falar, eu te conheço porque tenho intimidade contigo. O convite de Deus é: anda na minha presença. Anda na minha presença. Porque o resultado de andar na presença de Deus é uma vida de perfeição. O ser perfeito, a fala de Deus a Abrão era: Abrão, a consequência de você andar na minha presença é porque eu vou encontrar em ti perfeição. A consequência de andarmos na presença de Deus como igreja é que Deus vai encontrar a igreja que Ele quer encontrar. Deus, Ele quer encontrar. O pastor Gledson, ele sempre cita uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz que assim como Deus fez o homem, depois viu que o homem não poderia estar só, não era bom que o homem estivesse só. E Deus
levando o homem a um profundo sono, tirou dali uma costela e criou a mulher, uma que fosse idônea da mesma espécie. Com relação a Cristo e a igreja, Deus, ele não vai casar com uma macaca. Alguém que não seja da mesma espécie. Alguém que não seja da mesma virtude. Alguém que não seja dele mesmo. É por isso que o clamor e o chamado de Deus hoje para a igreja é: anda na minha presença, ser perfeito. Porque você é a minha noiva. E eu vou me casar com uma noiva que seja da mesma espécie minha. Não pode haver imperfeição. Não pode haver nem ser de outra espécie. Tem que ser perfeita. Igreja Batista permanecer. Anda na presença do Senhor. Ser perfeito. Ser perfeito. Eu quero finalizar abrindo o livro de Tiago, capítulo 4. Às vezes eu me empolgo, portanto, não olho muito tempo. Mas se alguém tocar o sininho aí, eu vou entender. Eu quero ler para os irmãos Tiago, capítulo 4, versículo 7 em diante. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama, nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amados a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também nós amar uns aos outros. Ninguém jamais vê a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que Deus nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus Cristo é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Se nós lermos todo o texto, vamos encontrar aqui algumas coisas interessantes. Que o andar com Deus e o amor de Deus em nós manifestado vai se manifestar na vida do nosso irmão. Não tem como eu dizer que ando com Deus se eu não consigo andar com meu irmão. Não tem como eu dizer que amo a Deus se eu não consigo amar o meu irmão. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas 1 de João também 3,16 diz algo muito interessante. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Andar com Deus é praticar o que ele praticou a ti. Se Jesus deu a vida por nós,
nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Isso é andar com Deus. Na prática, isso é andar com Deus. Que nós olhemos para dentro de nós, façamos uma retrospectiva, façamos uma reflexão e possamos entender o que nós estamos vivendo como cristãos, como servos de Deus. Ame o seu irmão. Ame o seu irmão de forma incondicional, que foi assim que Cristo amou você. E fazendo assim, você vai viver o anda na minha presença e ser perfeito. Que Deus nos abençoe. Amém? Que Deus nos abençoe.